Olá, tudo bem com você, amada minha? Eu sou Cris Martinkovics, eu sou acupunturista e o meu foco é preparar você para gerar o seu bebê. Aumentar a cada dia as chances de você engravidar. A cada live, a cada post, a cada história. Cada vez que eu apareço aqui, o meu propósito é fazer com que esse bebê chegue no seu corpo. E para isso você tem que preparar esse ambiente, preparar esse ninho, aquecê-lo, não queimá-lo, e sim a sua mente. E quando a gente fala de mente, o nosso assunto hoje vai ser meditação. A dificuldade que nós ocidentais temos de trazer a meditação para as nossas vidas é uma coisa que exige prática. O cérebro é como se fosse um músculo, ele precisa do exercício, ele precisa ser exercitado para que ele consiga então fazer o acalmar. A ansiedade, ainda assim, é um dos itens que mais atrapalham o processo quando nós estamos falando em gerar um novo ser. A pressão que sofremos quanto a sermos ótimas profissionais, ótimas mães, ótimas amigas, ótimas filhas, ótimas em tudo. E aí vem, em contrapartida disso, uma pressão gigante, onde você não consegue gerar um novo ser. O sentimento que vem é o medo, onde o medo é a incapacidade de gerar. Será que eu vou ser capaz de gerar esse bebê? Sendo que eu tenho todas as ferramentas no meu corpo para fazê-lo acontecer. E ainda assim ele demora tanto. A ansiedade e o medo acompanham cada vez mais as mulheres que estão se preparando para gerar. A minha intenção na conversa de hoje é te explicar um pouquinho do que eu entendo como meditação, como isso tem auxiliado as minhas alunas, as minhas pacientes, as mulheres que têm contato comigo a entrar em contato com o seu interior. Conseguir fazer com que você olhe para dentro como se você fosse um observador. Você que se coloca na posição onde você, de fora, consegue olhar por dentro dos teus olhos e consegue enxergar o barulho do teu silêncio. Já ouviu falar nisso? Porque quando a gente está na correria do dia a dia, a pressão da sociedade, o querer muito ser mãe, o querer fazer o melhor projeto, as pós-graduações, tudo que impede você de estar engravidando, a meditação sim é um ótimo aliado quando a gente está falando de um cuidado para a sua saúde mental. E a meditação, ela é a prestar atenção no aqui e no agora. Aquietar a mente, respirar. São ações que fazem parte dessa prática e que a gente pouco está acostumado a fazer. Você imagina que quando você saboreia um sanduíche, se eu te pergunto, tinha azeitona nesse sanduíche? Tinha cebola nesse sanduíche? Muitas vezes a sua resposta para mim vai ser, não sei, não percebi. Porque o ato de comer, o ato de tomar água, o ato de tomar o teu chá, o ato de dormir, ele entrou num automático tão grande que a gente não consegue estar presente nos momentos. A gente sempre está no momento pensando ou no futuro ou no passado. Dificilmente nós conseguimos fazer com que eu consiga estar no presente. A meditação, ele é um ato do estar presente, porque uma vez que você está sentada, com a sua coluna ereta, com os seus olhos fechados, prestando atenção na sua respiração, o que acontece é um turbilhão de informação. E aí começam todos os mitos de que a meditação você precisa não pensar em nada. Então, o primeiro mito está desvendado. Meditação não é não pensar em nada. Ninguém consegue ficar sem pensar em nada. Se eu te falo, não pense num elefante cor-de-rosa, o que você acabou de fazer? Pensou no elefante cor-de-rosa. É exatamente isso quando você tenta não pensar. Não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Tô pensando. Então, muitas coisas, quando a gente tenta controlar, não acontece. O que a gente tem que fazer é aprender a olhar de fora. Aprender a olhar o movimento dos seus pensamentos, o ir e o vir. E afinal, o que é meditação? Ela é uma técnica muito ancestral, que ela serve para desenvolver a concentração, a tranquilidade e o foco no presente. Esse é o intuito, é voltar-se para o seu centro. Um gesto muito comum é o namastê, que é
um lado e o outro e o meu caminho do meio. Eu não estou nem no futuro, nem no passado. Eu estou no meu presente, eu estou no meu core, eu estou no meu core ação. Eu estou agindo com o coração. Você já percebeu que core ação é agir com o core, agir com o centro, agir com o que realmente você tem de melhor para você? Então, meditação é aquela pausa. É aquele momento onde você vai prestar atenção nos barulhos, onde você consegue entender quais são os teus barulhos interiores. Um contato com a sua própria essência, com a fonte da materialidade afastada, aonde você coloca tudo de fora, você esvazia a sua mente, esvazia o seu bolso, esvazia os seus aplicativos e simplesmente aprende a ficar em silêncio. A pessoa que consegue ficar em silêncio, ela consegue enxergar e ter os insights que o barulho não permite. O meu filho, ele tem uma analogia que sempre eu me lembro quando a gente fala no silêncio. E ele fala que o amor é estar confortável ao lado do outro, mesmo em silêncio. Eu acho que isso tem uma granditude de informação quando a gente fala, a grandiosidade dessa fala dele me remete a você realmente conseguir ficar dentro de você sem isso te incomodar. Você não tem que fugir de mais nada, você tem que simplesmente estar presente. E isso eu acho muito bacana. Então a prática da meditação, ela pode ser considerada uma prática extremamente difícil, que envolve um monte de ação, de concentração, postura, mas na verdade a gente vai começar simplesmente com um movimento simples e único de aquietar-se. Eu vou explicar daqui a pouquinho como a gente consegue chegar nessa quietude e quais são as evoluções dela. Mas primeiro, a gente tem que entender o que é então a meditação. Os budistas comparam a mente de macaco. Imagina que a sua mente tem vários macacos tocando tambor, fazendo macaquices na sua cabeça o tempo inteiro. O ato de meditar é aquele onde você consegue voltar para dentro e chegar bem pertinho do seu macaco e conversar com ele. E perguntar para ele, e escutar ele. Acontece que você não vai querer resolver nada no ato da meditação. O ato da meditação, você observa esses macacos. E ele começa a ficar meio sem jeito de tanta agitação. E aí ele começa a te olhar de uma forma diferente, de por que ela não tá tão agitada? O que ela está esperando? E ele começa já a se aquietar, a se aquietar. É deixar ir e vir os pensamentos, sem se apegar a eles. Você não oferece uma cadeira para o seu problema. Por exemplo, eu estou de olhos fechados e veio uma preocupação. Nossa, o que eu vou comer hoje na minha janta, já que eu preciso fazer uma dieta onde eu preciso alimentar e nutrir o meu corpo? Eu vou resolver isso agora, na hora da meditação? A resposta é não. Então você pede com licença para que esse pensamento te espere na porta de fora da sua cabeça. Existe uma outra analogia que compara. Por exemplo, você está vendo uma avenida com muito trânsito. Aqui em São Paulo, por exemplo, na 23. Quando você olha, a 23 de maio, é carro atrás de carro, é movimento, e você não consegue impedi-los. Você simplesmente se coloca num papel de observador, onde você senta na janela e observa. Meditar é um exercício onde você vai fazer esse movimento para dentro de você. Quais são os pensamentos que vão e voltam e que são recorrentes? Quando geralmente eu termino a minha meditação, eu paro para pensar um minutinho quais foram esses pensamentos. Se eles são novos, se eles são antigos, se eles são recorrentes e se eu consigo solucioná-los. Então, quando eu paro após a meditação para resolver esses problemas, para aquietar esses macacos, para que eles não voltem, eu estou dando uma oportunidade de resolução, para que no dia seguinte sejam macacos diferentes. E com isso eu vou evoluindo na minha prática. Pode ser que isso funcione para você. Então, quais são os benefícios da meditação? Todo mundo fala que meditação faz bem. Existem estudos que comprovam a ativação do sistema nervoso parasimpático. Isso significa que você consegue voltar para o seu centro mais facilmente. É um tipo de um desenvolvimento de uma inteligência emocional que você não está ensinada a fazer. Você não teve uma aula no colégio sobre inteligência emocional. Como eu faço isso então?
você tem a oportunidade de conscientemente agora ir buscar isso. O relaxamento profundo que a meditação faz diminui o cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Existem estudos que comprovam que os homens da caverna, quando saíam das cavernas para caçar ou viam um animal feroz, o pico de cortisol aumentava. Isso acontecia algumas raras vezes por dia, não era o tempo todo. Os estudos revelam que a cada toque do telefone, que a cada mensagem, a cada pop-up que chega até nós, existe um pico de cortisol na nossa mente. Tudo se torna urgente. Você já imaginou como fica o seu cérebro com esses picos de cortisol o tempo inteiro? Então, o nível de estresse desse hormônio faz com que você tenha uma coisa chamada estresse. O fortalecimento do seu sistema imunológico, uma vez que o seu cérebro desacelerando, ele tem a oportunidade de realinhar e de verificar quais são os itens do seu corpo que estão precisando de ajuste. Então, sim, ele ajuda inclusive na prevenção das doenças. Uma vez que para a medicina chinesa, essas doenças, como a endometriose, por exemplo, como a infertilidade sem causa aparente, ela pode ser causada por distúrbios energéticos que são causados por emoção, tem tudo a ver com o que a gente está falando quando a gente fala de meditação. Então, se você está querendo engravidar e preparar o seu corpo para gerar um bebê saudável até o final, a meditação é uma ótima prática. Você começa com alguns minutos e você vai evoluindo até chegar em 10, 20 minutos, até onde você se sentir confortável, para que você pare e olhe para dentro de você e você consiga enxergar quais são os itens, como se fosse uma água muito turva. Quando você medita, você separa a lama da água e consegue enxergar um pouco mais longe o que você de repente não está conseguindo enxergar num movimento de estresse, numa ansiedade, num medo que envolve o processo de geração de uma nova vida, muito mais, não é? Ele aumenta ainda a sua energia e sua criatividade. Quando a gente fala de criatividade, criar a atividade de criar alguma coisa nova. Se você está querendo gerar um novo ser, a sua criatividade tem que estar exatamente no lugar que ela deveria estar o tempo inteiro. A sua criança interior, o teu sorriso largo, as coisas que você cria quando você pinta, quando você consegue fazer um desenho, quando você faz um desenho em algum quadro, por exemplo, quando você faz um ponto cruz. Algumas atividades que te remetam a essa criatividade pode sim desbloquear a questão da menina, da mulher, da criança que está presa dentro de você e faça com que você se conecte com você mesmo, faça as pazes com você mesmo. Com muito mais energia, quando você chegar à noite em casa, você não vai estar tão cansada dos afazeres, você não deu a sua fonte de vida no seu trabalho. Quando você chega em casa, você ainda consegue sim fazer algumas coisas que são para a sua saúde, que são para que você goste. Você consegue dormir um pouco mais cedo e acordar também mais cedo. Ainda assim, ela tem uma reversão do envelhecimento, porque ela melhora a sua memória, a sua inteligência e a expansão da sua mente. Então, quando a gente está falando de um processo de rejuvenescimento, assim como o chá de jasmim, que a gente já conversou e eu sempre indico, ele é um processo onde o rejuvenescimento ele acontece de dentro para fora. Por que às vezes você vai em alguns lugares que uma mulher de 35, de 40 anos parece muito mais idade do que uma outra, aparentemente? Porque o interior dela, as células dela, estão melhor condicionadas, a sua energia vital é melhor. Então, quando a gente fala de Qi, que é a energia vital para o chinês, é preciso prestar atenção cada vez que a gente fala de um rejuvenescimento. E sim, a meditação faz com que as novas conexões neurais aconteçam na sua mente, para que você se expanda, para que você consiga desbloquear o que está te impedindo de gerar essa nova vida. Então, do fundo do meu coração, eu te desejo que você consiga, aos pouquinhos, implementar a prática de meditação na sua vida, que eu tenho certeza que com o passar do tempo, isso vai fazer uma diferença gigante no teu processo de se preparar para engravidar. Você vai ser uma mãe muito mais conectada com o seu bebê e você vai ser uma mulher muito mais realizada e feliz. Que tipo de meditação existe então? Existem várias formas de fazer meditação.
O importante é você entrar em contato com esse mundo invisível dentro de você. O budismo tem práticas, o taoísmo tem práticas, o hinduísmo, o tantra. Então eu vou falar um pouquinho das meditações que eu conheço. Então, a meditação passiva é aquela que você faz com imobilidade física, onde você senta numa posição que existem diversas formas, pode ser sentado, pode ser numa cadeira, pode ser no chão. Você se senta sobre essa cadeira, esse chão, de uma posição com a coluna ereta e simplesmente você percebe o movimento de ir e vir do seu ar. Você observa a sua mente passivamente. A meditação ativa é aquela que você pratica em movimento. Pode ser, por exemplo, em forma de Qigong, que são os movimentos de mobilização de energia que os chineses usam muito. Você pode utilizar fazendo uma caminhada, por exemplo, uma leve caminhada num lugar gostoso, onde você consiga parar e pensar no barulho que o seu silêncio produz, o que ele tem dentro de você. Existe um tipo de meditação que ele chama-se Zen, que é o que a monja Coen utiliza. É uma meditação que eu gosto muito, então toda vez que ela começa, ela fala: se posicione sentado numa cadeira, sinta seus pés apoiados no chão, e aí você faz 3 inspirações profundas. Quando você faz essas 3 inspirações profundas, você faz com que você esteja muito mais no presente, você se acalma. O Mindfulness é a mais nova moda, onde você trabalha o estar presente, onde você faz com que todas as suas ações sejam realmente pensadas. Quando você vai tomar o teu copo de água, que você esteja presente nesse copo de água. Ele é um estado onde você consegue fazer as coisas com atenção plena. Existem cursos específicos, depois eu deixo aqui embaixo também. Eu tenho uma parceira que é a Cristina Park. Ela faz uma ação tremendamente bacana quando a gente fala de mindfulness. Ela tem um espaço específico para quem quer praticar e aprender isso de uma forma mais séria. Então, como é que a gente vai evoluir nessa prática? Você vai perceber que o seu comportamento melhorou, você não está tão irritadiça, você está menos ansiosa, o medo reduziu. Você percebe que a qualidade do seu sono está melhor, o nível de criatividade aumenta, o sentimento de felicidade, de plenitude e energia estão mais presentes após você começar o processo de meditação, o processo de conectar-se com você mesmo, escutar quais são os barulhos do seu silêncio que estão te incomodando e que podem sim estar fazendo com que você não consiga gerar o seu bebê, que você não consiga engravidar. É um convite aonde você faz com que a sua mente se acalme, que a sua mente esteja no presente, muito mais atenta, mas ao mesmo tempo muito mais serena. Alguns efeitos da meditação são essas. Quando a gente fala em momentos específicos, você pode começar com 10 minutos por dia, você não precisa de muito tempo. E aí você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, como é que eu consigo controlar a minha mente durante essa meditação? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. A minha resposta é: não é possível controlar a mente. A gente vai continuar ouvindo os sons, os externos, os internos, observando as imagens na tela mental que vai passar na frente dos nossos olhos. A chave para meditar é não se envolver em nenhuma dessas. Nada dessas atividades vai te prender, você simplesmente vai respirar fundo e vai ser a observadora dessa situação que estão sendo apresentadas na sua mente. O ideal é que você afaste todos os pensamentos ruins e aproxime os pensamentos bons? Não, você não consegue fazer isso. Tentar controlar os seus pensamentos no estado de meditação vai fazer com que você entre numa inquietude. Você não vai conseguir controlar e você vai achar que você não está meditando. Então, não tente controlar. Eu só vou pensar em coisa boa, eu só vou pensar em coisa ruim. Simplesmente sente e observe, como se fosse um riacho. Sente-se na frente do seu riacho e observe qual é o rumo, qual é a forma, qual é a flexibilidade que essa água se apresenta na frente do seu cérebro. E aí sim, você vai começar a ver o que se passa cada vez que você medita, quais são as ações que você está
trazendo ou bloqueando ou não tendo tempo de enxergar e que precisam vir à tona, os pensamentos, as sensações, foque na sua respiração. A disciplina, a força de vontade e o tempo para fazer isso vai fazer com que você tenha os resultados muito mais rapidamente. Então eu estou te pedindo para que você tenha um horário específico, um local específico onde você avise o universo que naquele momento você está parada e que você vai fazer a sua prática de conectar-se com você mesma, que vamos chamar assim então de meditação. Escolha os horários, escolha, avise as pessoas, desliga o teu telefone, se conecte simplesmente com você. Se você fizer isso, a sua mente melhora e com certeza, com isso você aumenta a cada prática um pouquinho mais a chance de você engravidar. Existe melhor horário, Cris? A resposta é não. Muitas pessoas fazem de manhã, outras à tarde. O melhor horário é aquele onde você faz e consegue manter a regularidade, onde você medita e propõe ao dia o que você espera dele. Quando eu pratico a meditação de manhã, eu faço com que eu projete uma energia melhor para o meu dia. Eu tenho um sentimento pleno de felicidade. O meu dia já começa com mais clareza, com muito mais presença do que se eu iniciasse geralmente levantar da cama, pego meu telefone, não tomo um copo d'água, não faço nada e começo na correria. Institua rotinas na sua vida. Então, existem meditações guiadas que são excelentes para esse início. Ele pode ser muito bem usado quando a gente está falando à noite, por exemplo. Melhora a qualidade do teu sono, o teu descanso vai ser mais apropriado. Então, antes de dormir, se você quiser usar das meditações guiadas, existem vários aplicativos que hoje fazem isso. E no próprio YouTube você consegue também algum tipo de meditação direcionada para que você consiga fazer. Eu vou deixar gravado no YouTube uma meditação direcionada para a limpeza do útero, para com que você se conecte já com esse seu neném antes mesmo de ele estar nesse plano. O ambiente, então, a questão toda é um lugar seguro, um lugar onde você possa ter a sua experiência sem interrupções. As meditações, elas devem ser feitas em silêncios. Então, quando você mobiliza essa energia e olhando só para dentro de você, é muito mais poderoso. Então, se você quiser fazer, por exemplo, como eu comentei, fazer uma caminhada meditando, você vai então para algum lugar sozinho e começa a escutar o seu barulho, né? E quando você quer fazer ele sentado, você vai posicionar, você vai colocar numa posição de meditação e aí você começa a sentir aonde estão as contraturas do seu corpo, como está a sua respiração. Existe um passo a passo de como a gente faz isso, tá bom? Muito bem. Animou e quero começar a fazer isso agora, Cris. Como é que a gente pode fazer? Então, se você já medita, você deve aprimorar-se com os treinamentos, com leituras mais especializadas. Se você não medita, comece com uma meditação guiada. Comece com um aplicativo onde você coloque lá o seu principal sentimento, se for ansiedade, medo, conexão com o útero, limpeza, conexão com o bebê. Coloque no YouTube essa meditação onde você vai conseguir trazer para mais próximo de você essa prática quando ela está direcionada para o seu objetivo. A yoga, ele é um excelente meio também para quem quer meditar. Por quê? Porque o estar em posição de yoga e o permanecer em alguns minutinhos naquela posição exige de você uma consciência para o equilíbrio, para a respiração, para o próprio asana. Yoga é uma das coisas que eu indico quando a gente quer aumentar as chances da gente engravidar, uma vez que faz com que você esteja mais presente, que você respire com o seu diafragma, fazendo com que a circulação abdominal aconteça em alguns pranayamas, que são as respirações. Então sim, se você está tentando e se preparando para engravidar, a yoga e a meditação são duas excelentes práticas e com certeza é um dos pilares mais difíceis de serem implementados, tá? Muito bem, a conversa de hoje era sobre a questão da meditação. Eu vou deixar na sequência um link para o meu YouTube, onde eu vou gravar uma meditação guiada para que você consiga então
fazer pela primeira vez, que você consiga aprimorar, ou que você simplesmente relaxe por alguns minutinhos e eu vou te guiar nessa história. Eu espero ter ajudado vocês, porque a minha intenção, cada vez que eu venho para essa telinha aqui, que eu paro meu dia para dar atenção a vocês, é trazer informações que façam que você aumente a chance de você engravidar. Eu espero que você tenha ouvido e você tenha aproveitado alguma coisa do que eu falei e que isso faça com que você seja uma mulher melhor, uma pessoa melhor para você e para o seu futuro bebê. Um grande beijo para você.